Muito boa tarde, amigas, amigos, colegas deste grupo, dessa fraternidade, dessa busca por uma atitude diferente, por um olhar diferente, por uma força diferente entre nós e na nossa relação com Deus. Resiliência tem sido um assunto muito estudado, muito discutido, inclusive pela ciência do comportamento, mas os heroísmos, as imagens de heróis, há muito tempo apresentam a questão da resiliência com outras palavras, com outras vestimentas, sob outros olhares para a humanidade. A visão heróica da resiliência diz que há seres especiais, seres corajosos, seres que impõem a sua vontade sempre corretamente. A visão científica não. Ao invés de supor seres superdotados e outros sem coragem, sem brio, sem honra. A visão científica fala de atributos, competências que podem e devem ser conquistadas por todos nós. E as pesquisas científicas, para desespero dos cientistas materialistas, apontam que uma das capacidades fundamentais para resistirmos, aprendermos, nos melhorarmos com a dor é a fé. Alguns podem pensar, mas que adianta esse atributo se ele também nos é apresentado como algo inato, algo que próprio das pessoas de fé frente a outras pessoas que não têm fé. Pois é verdade, a fé tem sido apresentada dessa forma por diversas religiões, está impregnada dessa forma na nossa cultura religiosa. Mas tem emergido uma fé raciocinada, e tudo que é razão é aprendido, é conquistado. E o Espiritismo faz parte de doutrinas que explicam a ação de Deus por meio de leis e não de uma vontade inexplicável, misteriosa. A fé é uma ferramenta que pode e precisa ser conquistada para além dos ritos religiosos, das obrigações, das intermediações sacerdotais. Da mesma forma que a ciência foi desvendando os fenômenos, explicando os fenômenos por meio de leis, não, o raio, a trovoada, não são inexplicáveis, não são uma vontade misteriosa de Deus. São fenômenos que se regem por leis. E a ação do bem, a ação da justiça, a ação da misericórdia na vida das criaturas também obedece a leis. Há uma lei maior, que é a lei do amor, e leis menores, como a lei de ação e reação, que é uma lei da ciência e que serve perfeitamente
para explicar a dor, a aparente injustiça. Na verdade, consequências, reações a ações que foram cometidas nessa vida ou em outras. Não, a fé raciocinada não é inimiga da razão. Não é inimiga da ciência, não é inimiga da lógica, não é inimiga da filosofia. Ao contrário, aliando-se à lógica e à razão, torna a fé raciocinada uma aquisição para todo aquele que tiver boa vontade para estudar. Estudemos então e robusteçamos nossa fé. Assim seja. Vamos então um dos itens de muito tempo que a teologia, que a cultura religiosa tradicional nos impõe, nos traz, é a ideia do inferno, dos castigos eternos, as punições irremissíveis. Ideia que, se já seria rígida demais para um pai da terra, que dirá para um pai do céu? Para um pai que é apresentado por Jesus como sendo amor. Como nos ensinando a perdoar infinitas vezes, como disse o próprio Jesus, perdoai 70 vezes 7. Como Deus poderia, através de Jesus, nos propor, nos convidar a perdões incondicionais, a perdões infinitos, e Ele mesmo não perdoar? Não há lógica na doutrina de Jesus para esse Deus que pune infinitamente, eternamente, e não há coerência, não é reforçada essa ideia do inferno, dos castigos eternos, pelos próprios espíritos elevados. É verdade que alguns espíritos de baixa condição, que estão sofrendo muito no mundo espiritual, na dificuldade para eles enorme de assumir a responsabilidade pelos seus sofrimentos, preferem, como mecanismo psicológico de acomodação, de inércia, atribuir a um juiz todo-poderoso, rigoroso, que o pune. Deus. E que o pune por toda a eternidade, já que ele vem sofrendo há muito tempo e não vê a perspectiva do fim daquele sofrimento. Nós mesmos, já dissemos isso em outros encontros, costumamos nos expressar dessa forma, falando de eternidade das situações. Então nós vamos ficar eternamente sob líderes corruptos? Nós vamos ficar eternamente sob religiões interesseiras? Nós vamos ficar eternamente governados pelo orgulho e pelo egoísmo? Quem diz isso vive, se desespera, perde a esperança, se desespera com a lentidão das mudanças e expressa a sua impressão de que aquilo é uma eternidade. Mas é claro que não é. Nós não sabemos nada de eternidade. Quem sabe de eternidade só o eterno. Deus. A realidade
daquele que planta mal é colher mal. E se ele fica revoltado, com pena de si mesmo, brigando com a vida, em vez de plantar bem, continua se omitindo ao bom plantio e continua se destinando à má colheita. Ou seja, enquanto ele continuar brigando com a vida, enquanto ele continuar revoltado, enquanto ele continuar com pena de si mesmo, terceirizando responsabilidades, ele continuará colhendo mal do seu péssimo plantio. Parecerá eterno, mas não é. A vida, Deus, aguardam pacientemente o amadurecimento, o cansaço das dores. E não esperam isso passivamente. Enviam afetos, situações, educadores que favorecem essa tomada de consciência, mas sempre respeitando a liberdade de cada um. É isso que estamos estudando hoje. Estamos nas questões 1008 e 1009. Tendo como são poucas as assinaturas de O Livro dos Espíritos, poucas as questões que são assinadas. Essas duas questões que vamos ler hoje são assinadas por espíritos do tamanho de São Luís e do tamanho de Santo Agostinho. Vamos ver as respostas? Kardec pergunta na questão 1008, a duração dos sofrimentos depende sempre da vontade do espírito ou existem sofrimentos que lhes são impostos por um tempo determinado? A resposta vem assim: sim, existem sofrimentos que podem ser impostos ao espírito por um tempo determinado. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, sempre aceita o arrependimento. Assim, o desejo de se melhorar nunca é inútil. Os relatos, particularmente na série de André Luiz, mostram que nas regiões mais trevosas do mundo espiritual, sempre há um representante da luz, disfarçado, mas observando a todos, com sensibilidade forte para perceber quando, porque chegará o tempo de todos, quando e quem mostra sinais de arrependimento. Quando esse observador da luz, esse embaixador de Deus, ali disfarçado, percebe que uma alma conquistou essa posição do arrependimento, ele sinaliza para os postos de socorro, são enviadas missões, caravanas de resgate. De forma que ninguém está abandonado, ninguém está sozinho. Mesmo nas regiões de maior sofrimento do mundo espiritual, naquelas regiões que todos ali se iludem com a eternidade dos castigos e com a força do mal, sempre há um espírito que amadurece para o arrependimento. E quando isso acontece, não haja dúvida. A luz envia trabalhadores com todas as condições de fazer aquele resgate. E ali inicia-se um lindo processo de
transformação, um ponto de mutação na vida daquela criatura. Isso não é raro. Isso acontece sempre. E sempre acontecerá. Porque Deus nunca desiste de nós. O desejo de se melhorar nunca é inútil. E sempre é a base fundamental para a mutação, a transformação e a evolução. Questão 1009. Sendo assim, os sofrimentos impostos. Pergunta Kardec. Os sofrimentos impostos nunca seriam por toda a eternidade? É a noção dos infernos, é a noção dos demônios, pregada para nós há tanto tempo, que constituiu em nossas mentes uma crença. Pergunta Kardec, haveria sofrimentos impostos por toda a eternidade? E a resposta vem, por Santo Agostinho. Aquele que usar o bom senso e a razão não pode aceitar uma condenação perpétua, para sempre, para alguém que num certo momento de sua vida cometeu algumas faltas. Uma vida é menos que um segundo perante a eternidade. E por causa do erro de um segundo, ficaria a alma condenada por toda a eternidade? Que Deus seria esse? Que amor seria esse? Isso seria o mesmo, continuam os espíritos aqui, que negar a bondade de Deus. Perante a eternidade, o que representa uma vida? Mesmo que ela durasse 100 anos. Eternidade. Será que o homem compreende bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas. Será que o juízo de uma pessoa normal não repele semelhante ideia? Um simples e humano pai razoável, mãe razoáveis, jamais imporiam castigos eternos por erros momentâneos, não é? É compreensível, continua Santo Agostinho, que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento, vingativo. Na ignorância em que se encontravam, eles atribuíam à divindade as mesmas paixões humanas. Entretanto, esse não é o Deus que o Cristo nos revelou, que coloca entre as principais virtudes o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Poderiam faltar em Deus as qualidades que ele mesmo estabeleceu como um dever às suas criaturas? Não existe contradição entre atribuir ao Criador a bondade infinita e a vingança também infinita? Todos dizem que Deus é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. A justiça não exclui a misericórdia. E ele não seria bom se condenasse a maioria de suas criaturas a sofrimentos horríveis e eternos. Não é claro esse raciocínio? Termina Santo Agostinho dizendo o seguinte: poderia Deus fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos, se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? Poderia Deus impor essa justiça sem explicar? Se a psicologia, se os pais menos letrados já sabem que
para os filhos crescerem a partir de seus erros, precisam entender a consequência dos seus erros, os castigos que lhe forem trazidos. Um castigo sem explicação não possibilita o crescimento. Diz a ciência do comportamento, diz a experiência de pais, avós, tios. Seria Deus pior do que nós mesmos? Não nos daria meios de entender a sua justiça? Aliás, a sublimidade da justiça e da bondade não está justamente em fazer com que a duração dos sofrimentos dependa dos esforços que o culpado faz para se melhorar? Nossas próprias e horríveis cadeias não consideram o bom comportamento? Ora, meu Deus, como Deus poderia ser pior que as nossas cadeias e não considerar o bom comportamento, atribuindo castigos eternos, inapeláveis? Aí, é a última frase de Santo Agostinho, que se encontra a verdade desse ensinamento. A cada um será dado segundo as suas obras. Claro, alguém errou muito, com ódio, sem consciência. Na medida em que vai se arrependendo, vai criando mínimos sinais de arrependimento, mínimas evoluções se abrem para ele. Quando cresce o arrependimento a ponto dele buscar a reparação de seus erros, um grande passo está sendo dado. Quando cresce esse arrependimento a ponto dele refletir e aprender e se reprogramar para não errar mais, um enorme passo está sendo dado. E a cada vez, claro, diminuem suas dores. Por quê? Continuaria um pai, uma mãe impondo castigos a seu filho se percebeu que ele já aprendeu a lição? Um professor gasta o seu tempo ensinando novamente um aluno que já aprendeu? Ou investe o seu tempo para os outros alunos que ainda não aprenderam a lição? Ora, a eternidade dos castigos não tem lógica nenhuma. A cada um será dado segundo suas obras, e se o pensamento, o sentimento, as palavras e principalmente as ações humanas explicitam, demonstram a efetiva mudança de compreensão e de comportamento, inevitavelmente, como fariam quaisquer professores, como faz mesmo o nosso terrível sistema de justiça, atenuações, abreviações das penas, das situações, vão sendo concedidas até que aqueles que erraram libertam-se da carga do seu erro. Claro, os nossos melhores momentos espelham, pelo menos, em parte, os melhores momentos ou a ação da justiça divina. Que vai, claro, excede, que vai para muito além das nossas relativíssimas bondades e acertos. Estudemos, continuemos nossos estudos. Nos próximos momentos desse mesmo estudo, ouviremos a ideia de espíritos de alta envergadura, como Lamennais, Platão e Paulo Apóstolo, e depois um comentário de Kardec. Vejam que investimento alto a luz fez na humanidade ao trazer essa seleção de espíritos
para reprogramar nossas mentes frente a essa terrível ilusão, crença, tortura que é apenas acreditar no inferno. Apenas acreditar no inferno e nos demônios já é uma tortura, um boicote a toda e qualquer ideia de amor, a toda e qualquer ideia de justiça, a toda e qualquer ideia de Deus. Creiamos no amor. E o amor se revelará a todo aquele que estudar, buscar e quiser realmente aprender. Muito bom, muito feliz por estarmos nesse processo de reprogramação. Continuaremos, convidamos a todos e saudamos os amigos que vieram hoje. Enir Cajazeira, Simone Magalhães, Marco Aurélio Trindade, dando o seu boa noite. O Marco diz assim: eu sou a luz mais brilhante, o caminho da estreita porta, na filosofia, a história, e na espiritualidade, a existência. Muito bonito. Nalva Gorre, Enir Cajazeira, dando o seu boa noite. Mônica Silva, espalhando as luzes aqui geradas por amigos encarnados e desencarnados, vibrando pelas vítimas das guerras e dos desastres climáticos, dando o seu boa noite a todos também, Sérgio Marques também, Ana Paula Caires, Adelaide Dias. Muito bom estar com todos vocês. Espalhem, compartilhem, se entenderem que há uma importância para essa reprogramação proposta na noite de hoje. E continuemos nessa reprogramação às 18 horas, a hora de Maria, proposta para toda a humanidade. Amanhã, às 18 horas, continuaremos nossos estudos, nosso convite à reprogramação, rumo a toda a compreensão do Deus de amor que nos for possível. Um grande abraço, paz e bem para todos, que toda a humanidade se abra pela esperança raciocinada, pela fé raciocinada, pelo maravilhoso impulso da boa vontade. Graças a Deus. Até amanhã.